Aquele proprietário de imóvel rural que não sabia o que é CCIR, não sabia o que é TR, vai começar a saber. Só o que é que ocorre, Murilo? Vai começar a saber quando aperta ele lá na ponta, né? Ou quando ele for pegar algum crédito rural, vai ser exigido isso dele. For pegar algum financiamento, for vender o imóvel, né? For atualizar algum cadastro, ele vai estar irregular, né? Ele vai travar. Então, muitas vezes aquele proprietário de imóvel rural não sabe disso. E aí que está você, né? Que vai empreender com a regulação de imóveis. Você vai informar para aquele proprietário, né? Você vai informar para aquele proprietário de imóvel rural que ele está irregular, né? E aí que a gente diz, né? Poxa, é muita coisa, é muito cadastro, né, Santiago? Para o imóvel rural é muita coisa que nem o cliente sabe. E talvez nem você, que é corretor, que é advogado, nem você que é proprietário de imóvel rural, que está aí com a gente, nem você que é próximo ali da zona rural, né? Talvez tenha família que tenha um imóvel rural, né? Nem você sabia disso. Imagine o proprietário de imóvel rural. Por isso que a gente diz aqui que a maioria está irregular. Porque para você ter todos esses documentos que a gente falou, com a mesma área, com o mesmo nome de proprietário, com as mesmas informações ali, coincidentes, concordantes, né, e atualizadas, declaradas aí de 2021, tudo certinho, é muito difícil, pessoal. Por isso que a gente fala. E se tiver algum problema, você está irregular, né? Então, por isso que a gente fala aqui que quase em sua totalidade os imóveis rurais estão irregulares. Muitas vezes não é por falta de conhecimento mesmo, né? Porque a maioria dos proprietários, Murilo, eles não gosta de estar irregular. Na verdade, ninguém gosta de estar irregular, né? A maioria dos brasileiros não gostam. Principalmente o proprietário de imóvel rural, que vive daquele imóvel rural ali, entendeu? Que já tem um histórico com aquele imóvel rural, ele não quer estar irregular. Né? E quando você fala para um proprietário desse que ele está irregular, ele vai querer consertar. Muitas vezes ele está irregular, não sabe, precisa ser informado para ele ter a oportunidade de realizar essa regularização. E é por isso que existe uma metodologia para você faturar mais de 15 mil reais por mês com imóveis rurais, através de regularização de imóveis rurais, beleza? E Santos, tem outra característica que é interessante, que essa, provavelmente quem está ao vivo aí vai se ver nessa característica. Vai se ver nessa característica. É a característica de que boa parte das pessoas no Brasil, caso elas fossem iniciar, mesmo que fosse do zero nesse mercado, vamos supor que você vai iniciar do zero na regularização de imóveis rurais. Existe uma característica pertinente em muitas pessoas. Sabe qual é a característica? É a característica de, mesmo o cara começando do zero, ele já tem cliente. Tem pessoas que nem começaram nesse mercado e já tem cliente. Tem pessoa que vai iniciar ainda a metodologia para faturar mais de 15 mil reais por mês com regularização de imóveis rurais, mas já tem cliente. Quem é que não conhece um proprietário de imóvel rural que tem alguma dúvida em relação à confusão da sopa de letrinhas, da burocracia da documentação do imóvel rural? Com certeza você conhece pelo menos um, se você não conhecer vários. Quem não tem um amigo, um colega, um conhecido que tem um imóvel rural, que tem uma posse rural, que é proprietário de imóvel rural e tem algum tipo de dúvida, tem algum tipo de documentação atrasada, que tem algum tipo de pendência cadastral, quando você não for um profissional que já presta um serviço para um cliente, para um proprietário de imóvel rural, como, por exemplo, aí, inclusive até o exemplo que a gente deu aí agora há pouco, por exemplo, prático, advogados que trabalham na área do direito imobiliário, ele já tem a demanda, já tem os clientes, já tem a demanda, já tem os clientes. Os clientes precisam do serviço, eles só precisam receber uma proposta bem feita, eles só precisam receber um orçamento bem feito, eles só precisam contar com um profissional de confiança. Então, por exemplo, o advogado ali vai executar ali um procedimento, não sei, de uma usucapião extrajudicial. Essa usucapião extrajudicial vai ter entraves burocráticos se o imóvel tiver pendência cadastral. Quem é que vai resolver essa pendência cadastral para o processo da usucapião finalizar? Vou fazer ali um desmembramento, você está representando o seu cliente ali no desmembramento de um imóvel rural, aquele imóvel rural vai ser vendido.
Aí já vem um outro exemplo, corretor de imóvel rural. Você que é Perde corretor de venda. imóvel, a venda cai, cara. A venda cai, sua comissão cai, seu honorário cai. A venda caiu porque a transição do proprietário de imóvel rural, do registro lá no cartório de registro de imóveis, não vai ser finalizada porque o imóvel está com pendência cadastral, porque o imóvel está com pendência aí, por exemplo, na instrução normativa Receita Federal e INCRA conjunta. O imóvel, se ele não estiver de acordo com a instrução normativa Receita Federal e INCRA, essa normativa conjunta que a gente acabou de mostrar, o imóvel simplesmente está irregular. O imóvel estando irregular, ele está com pendência cadastral que pode gerar entraves burocráticos no seu trabalho para você que é advogado, para você que é corretor de imóveis. Advogado, Murilo, só complementando aí, inventário, né? Já existe uma decisão do STF aí que inventário, área irregular não vai para o inventário, não passa pelo inventário. Ou seja, você já percebeu aí? Você entendeu o problema? Se área irregular não vai para o inventário, e agora? O cara faleceu, tem aquele imóvel rural que tem 30 anos, mas não está irregular. E agora para dividir para todo mundo? Aí o cara é travado pelo inventário, você que é advogado aí muitas vezes, o inventário para, Murilo, porque o imóvel rural está irregular. Aí o cara vai tentar regularizar o imóvel rural irregular. Entendeu? E aí muitos advogados não entendem, né, como é que funciona isso e acaba segurando aquela comissão, né? Ou então demorando um pouquinho para fazê-lo, né? Então, muitas ou vezes até meio perdendo de vez, de vez, porque as pessoas às vezes desistem, esse negócio é muito complicado, não vou fazer mais não. E aí começa a surgir a questão da burocracia e tal, e é muito complicado, porque não tem gente que entenda disso, né? E aí o imóvel rural fica irregular, né? Perfeito. E aí, seguindo, por exemplo, advogado, você que é corretor de imóvel, a venda cai. Você poderia prestar esse tipo de serviço para a sua venda não cair. Você ia finalizar, ia resolver o problema do seu cliente e você ainda aumentar o valor do seu serviço. Olha só que legal. Pessoal que trabalha aí com crédito rural, pessoal, quem quer crédito rural precisa ter o imóvel regular, não pode ter pendência cadastral. Então, a gente vê também vários processos, vários projetos de crédito rural que cai, que não é finalizado porque o imóvel está com uma pendênciazinha. E aí, quem é que vai fazer? Aí tem que repassar o serviço, tem que indicar fulano, ciclano, não sabe quem é que finaliza. Às vezes tem alguma burocracia ali no ITR, tem uma pendência, porque o ITR do ano passado, 3 anos atrás, etc e tal, tem que fazer a ABC, qual a vinculação, como é que faz um CNI, CCE. Precisa ter um profissional que vai se posicionar como o cara que resolve esse problema. E vou te contar um segredo. Pode ser você. Na verdade, deveria ser você. Porque o entrave burocrático, ele não acontece. O entrave burocrático, ele não acontece. E você consegue gerar mais valor para o seu cliente. Pessoal aí da consultoria ambiental, você pode vincular o seu projeto de consultoria ambiental com o processo de regularização do imóvel rural. Os agrônomos, você vai fazer um projeto geométrico ali, agro, para aquele cliente ali, que às vezes reverbera também no crédito rural também. Pessoal, para eu ter uma gestão do território, aquele território precisa estar regular. Você pode vincular o seu serviço que você já presta com a regularização do imóvel rural. E é muito simples você executar essa integração. Então, boa parte das pessoas que estão aqui ao vivo com a gente já tem os clientes. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Você já tem um cliente. E isso, Santi, acaba tendo um efeito colateral na nossa comunidade interna de pessoas que executam a metodologia para faturar mais de 15 mil reais por mês com regularização de imóveis rurais, tá? Acaba reverberando numa coisa que a gente está começando a observar, que é um efeito colateral forte quando as pessoas entram. Tem muitas pessoas que entram na nossa comunidade, que executam o método, e nos primeiros meses eles acabam sendo uma avalanche de serviço fechado. A gente já teve aqui aluno que fechou 10 serviços em uma semana. O nome disso, tecnicamente, se chama demanda reprimida. Você já tem uma demanda reprimida aí. Você tem uma carteira de clientes que precisam da regularização do imóvel rural. Se você olhar direitinho o seu celular, você vai achar. Provavelmente você vai achar pelo menos um que precisa de regularização do imóvel rural. E esse é um efeito colateral
né? Que, como eu falei, acaba gerando uma demanda reprimida pesada. Essa demanda reprimida faz com que, quando as pessoas executam o método, muitas dessas pessoas, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, acaba sendo meses fortíssimos de faturamento, tá? Exemplo, já teve aluno que no primeiro mês faturou 65 mil reais. E digo e repito, vocês vão perceber, vocês vão ver aí, na própria semana do Combo Rural, nas próprias lives de aquecimento, a gente vai mostrar alguns estudos de casos. A gente vai trazer algumas pessoas que estão executando essa metodologia para você conhecer elas. Para você ver os depoimentos delas. Tá? Para vocês verem que não é só a gente que está nesse mercado, que não é só a gente que está achando legal trabalhar com regularização de imóveis rurais, resolver o problema de outras pessoas, ajudar outras pessoas, ajudar o Brasil, ajudar a zona rural no Brasil a ser mais organizada e, como efeito colateral, ser bem pago para isso. Tá? Bem pago como, pessoal? Mais de 15 mil reais por mês nesse método para você trabalhar, para você aí fazer serviços de regularização de imóveis rurais.